Boa noite, gente. Vamos entrando. Acompanhar a nossa live de hoje. Hoje a gente tem um tema aí bem legal para vocês. Vocês devem ter visto já aí a nossa divulgação durante a semana, depois do sucesso da live passada, né? Que a gente falou um pouquinho sobre rotina de estudo e a construção do TCC nesse período de quarentena. Hoje a gente veio trazer uma proposta diferente. A gente está com o tema hoje sobre as novas tecnologias, né? Como essas novas tecnologias podem ser ferramentas de mediação de aprendizagem. Então, para isso, a gente vai convidar dois professores, o professor Davi, que é professor do curso de Pedagogia. Ele ministra a disciplina de novas tecnologias, né? Tecnologias da educação. E ele é muito bom nessa área. Foi uma das propostas dele, foi a discussão sobre essa temática. E aí a gente vai convidá-lo hoje para falar um pouquinho. Também a gente vai convidar a professora Rosane. A professora Rosane, ela é coordenadora do curso de administração. Ela também vai iniciar nosso debate hoje. Eu vou convidá-la daqui a pouquinho. Vou deixar chegar mais gente aí. E ela vai falar para vocês também sobre algumas dificuldades sobre a nova tecnologia e como é que a gente pode aproveitar, né? Como é que a gente pode trazer as novas tecnologias a nosso favor, né? Nesse momento. Deixa eu ler aqui as mensagens. Maiara está dizendo que está morrendo de saudade da gente, da professora Dumara, da professora Amanda. A gente também está com saudade, viu, Maiara? De todos vocês. O pessoal da Paraíba está aqui também já. Professor Herbert, professora Daíse. Lembrar vocês que a gente continua trabalhando de casa, nossos professores estão trabalhando incansavelmente aí. A professora Dumara chegou. Eles estão trabalhando de casa. Eu acho que vocês viram que essa semana a gente fez algumas mudanças na plataforma, então a maioria já está trabalhando com vídeo aula, já estão mandando os vídeos, fórum, chat, tá todo mundo bem utilizando as nossas ferramentas tecnológicas, né, para favorecer a aprendizagem de vocês. Eu espero que vocês estejam acompanhando. Essa semana, Polo Barra de Santa Rosa, beijo para Barra de Santa Rosa, na Paraíba. Rodrigo, nosso chefe do financeiro, tá aí, né? Tudo bem, Rodrigo, boa noite, viu? Professora Clarissa, Nadir, Gustavo, Francisco, estão lembrando aqui o nome dos professores. Nessa semana é uma semana mais curta. Amanhã a gente não vai ter expediente, a gente não vai ter aula, que é o início da Semana Santa. Então, como somos uma instituição adventista, né, religiosa, a gente só trabalha hoje. Então, por isso que a nossa live foi antecipada para hoje, tá? A gente já tem aí umas propostas de próximas lives, que a gente vai falar com vocês daqui a pouquinho sobre elas. E deixa eu ver se a professora Rosane já chegou. A professora Rosane tá aqui já? Rafinha entrou aí. Tô aqui prestigiando. Muito bem, viu, Rodrigo? Prestigie. Gosto assim. Jackson tá aqui. Professor Francisco. Muito obrigada, viu, pelo elogio. O professor tá aí. Já postou a aula dele, que ele me mandou. Professora Rosana tá por aí? Tá aí. Manda a solicitação para mim, professora, para eu lhe chamar. Deixa eu ver se já chegou a sua solicitação, tá? Ai. Pera aí que eu tô apanhando ainda com isso. Tem não. Rosane, você tem que mandar. Eita, professor Herbert, pois não é? Muito bem, viu? Saudações seridoenses. Você tem que mandar uma solicitação para eu aceitar sua chamada de vídeo, viu, professora Rosane? Não tem. Qualquer coisa você sai da live e entra de novo. Vamos ver. Mandem aí os polos de onde são para eu mandar alô para vocês. Deixa eu ver se chegou. Não. Rosane, cadê você? Como eu tinha... Tá aqui. Deixa eu ver. Sou fã do seu trabalho. E eu do seu. Obrigada. Tá aqui.
beijo para Coité. Vou chamar a professora Rosane, ela é coordenadora do curso de administração. Tá aí ela, ó. Boa noite. Eita, que saudade de Oi. vocês. É, né? Não é? Só É, virtual agora. isso. Professora, se apresenta um pouquinho aí para todo mundo, para a gente lhe conhecer melhor, da sua formação. Arrumar os Tá cabelinhos. linda, tá linda. Ai, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, né? É minha estreia em lives. Mas nesse tempo de desafios, né, é importante, e esse é um dos assuntos que a gente vai falar hoje, né? Na minha geração, né? Essa questão da tecnologia foi quando surgiu, a gente pode dizer quando surgiu, né? E eu vi o celular nascer, né? Vi os aparelhinhos de mensagem aparecerem, os computadores, né? O primeiro computador que eu tive era um negócio assim monstruoso e fiquei encantada quando vi a primeira vez no notebook, né? Imagine essa possibilidade da gente estar conversando assim pelo celular em qualquer lugar que a gente esteja, né? Então, é um prazer estar com vocês, né, estreando. E, como vocês devem saber, não sei se todos sabem, mas eu sou formada em administração, né? Minha especialização é na área de gestão de pessoas, né, mais voltado para a gestão de pessoas. Mas, como gestora, como administradora, como coordenadora de curso, né, eu tenho enfrentado essa questão dos desafios da tecnologia, né? E tenho tentado não ficar para trás. A verdade é essa. É uma geração assim que começou antes dessas tecnologias, mas a gente foi aprendendo muita coisa e é diferente dos meninos, dos jovens, né, que estão ingressando agora no mercado, que já nasceram com a tecnologia na mão, né? E a gente vai se adaptando. E é por isso que eu entendo, né, a dificuldade das pessoas, que as pessoas têm em utilizar a tecnologia, principalmente na educação, tá? Mas também por experiência própria, né, eu quero dizer que a coisa não é tão difícil, né? E que é uma coisa que a gente não pode, da qual a gente não pode correr, né? Ela está presente no cotidiano dos alunos, dos professores, né? Proporcionando recursos modernos, recursos didáticos modernos na escola, e com isso vem promovendo um processo de melhoria no ensino e aprendizagem. Tá? O avanço dessas tecnologias possibilitou a criação de ferramentas que podem ser utilizadas pelos professores em sala de aula, né? Mas que podem também ser utilizadas como a gente está fazendo agora, numa situação emergencial, né, que a gente está precisando chegar à casa das pessoas, à mão das pessoas e possibilitar, né, essa facilitação do De aprendizagem, porque aprendizagem. na verdade, de aprendizagem, verdade. É. Na verdade, assim, a gente que trabalha com a educação, a gente lembra que tem vários autores não é algo antigo, né? A discussão sobre a importância da tecnologia dentro da educação é recente. A gente lembra Jacques Delors, né, com o relatório da Unesco, a educação para o século XXI. Então, no próprio relatório da Unesco, se trouxe para a discussão a necessidade de acompanhar os avanços do século XXI. Né? O que é que a gente pode trazer dentro da escola, dentro do ensino, dentro da educação, que faça com que a gente acompanhe a evolução do século XXI. Então, no relatório da Unesco, eu acho que em 1998, Jacques Delors, a galera anota aí os meninos, ó, Jacques Delors, a educação para o século XXI. Então, nessa discussão, eles trouxeram assim, a importância das ferramentas tecnológicas para a gente acompanhar essa evolução da sociedade. Naquela época, o que era considerado grande, inovador, era o quê? Era recursos como televisão, como vídeo, né? Passar vídeo para os alunos. Na minha época de graduação, na UFRN, a gente estudava com transparência. Não lembro como era o nome daquela máquina, mas era uma transparência que... Retroprojetor, Retroprojetor, professora. desculpa.
Retroprojetor. Então, nesse retroprojetor, a gente tinha trabalho de impressão de transparência e era um auxílio que a gente usava nos seminários, os professores usavam, mas dava mó trabalhão. Você lembra que dava mó trabalhão de fazer e se perdia. Só usava aquela vez e se perdia. Então, era um dia que você jogava fora. Com o avanço maior ainda de tecnologia, a gente foi vendo que essas ferramentas, elas eram possíveis para quê? Para facilitar o aprendizado dos alunos. Principalmente na compreensão de conteúdos que se diziam mais abstratos, por exemplo. Então, quando a gente traz século XXI, a gente vai fazendo uma linha do tempo e vai mostrando aí como as coisas foram evoluindo. Hoje não é mais retroprojetor, hoje a gente tem o nosso projetor que transmite aí, os professores usam slide, que antigamente não usava slide, né? Era só o quadro. Além disso, o próprio vídeo, que era aquele aparelho de videocassete caríssimo na época, nem toda a escola tinha condição, nem toda a faculdade tinha condição para a gente passar um vídeo na UFRN, na minha época, há 14, 15 anos atrás, era uma dificuldade, né? Então, hoje em dia a gente transmite vídeo com mais facilidade. O professor Herbert está dizendo que estudou com tudo isso aí, que ele sabe de tudo. Então, ele praticamente, ele fundou o tijolão. Então, tudo isso foi mostrando, acho que principalmente para o professor, uma mudança de postura frente às novas tecnologias. Concorda, professora? E é algo que a gente cobra muito, principalmente quem está em coordenação, quem está em gestão. Só que hoje a gente faz um trabalho meio que inverso. A gente pedia muito que eles usassem muito a tecnologia e hoje a gente já pede para eles inovarem de outra forma, né? Então, inove de outra forma. A didática não pode se limitar a isso. A didática não pode ser... A metodologia não é só essa. Eu queria que você me dissesse um pouquinho, como professora, tá? O que é que você faz para não se limitar ao uso dessas novas tecnologias? E também, né, em contrapartida, não abre mão totalmente delas. Diga aí umas dicas pra gente. Olha só, a gente acaba usando essa tecnologia porque a gente disponibiliza material para os alunos, o próprio aluno, né? Eu estava hoje pensando sobre essa live e estava lembrando que em tempos de aula presencial a gente cobra muito dos alunos que não fiquem o tempo todo no celular, né? Em sala de aula. Mas a gente sabendo usar, o celular ele é um aliado bem forte nas aulas, né? Então a gente pode utilizar, tem vários aplicativos que o professor pode utilizar em sala de aula para fazer atividades, pesquisa, criar exercícios, né? Então é um aparelho, uma tecnologia fantástica e que a gente pode utilizar, tá? Mas engraçado porque, no final das contas, isso acabou levando um pouco ao distanciamento, né? A gente dizia assim, aquela história, para vir para minha mesa tem que largar o celular, né? Porque a gente acaba ficando viciado, às vezes tá a família toda reunida e cada um no seu celular. Isso acontece na sala de aula e na faculdade também. Mas... Ih, travou. Porque a vida acadêmica é rica, né? E não só essa parte da tecnologia, mas o convívio propriamente dito, né? Uma das coisas, eu lembro que uma das coisas que me marcou muito foi quando eu terminei a minha faculdade e não só aquela angústia, né? E agora, eu sou administradora, o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou administrar, como é que eu vou colocar tudo isso em prática? Mas também a falta que eu sentia daquele convívio, né, com os meus colegas, com meus mestres, com meus professores na faculdade, aquele ambiente riquíssimo, né, de envolvimento, de encontro, de troca de conhecimento, né? É nesse ambiente que a gente começa, quem quer pesquisar, começa a travar as primeiras redes, criar as primeiras redes de relacionamento, né? Então, o professor hoje ele tem esse desafio de trazer para a sala de aula, e aí eu falo como coordenadora, porque eu não sou educadora, né? Gostaria de ser, mas quem sabe ainda um dia. Mas tem a alma de educadora. Como coordenadora, né, de curso, como gestora, né?
criar esse envolvimento dos alunos em sala de aula, né? Deles, com eles e com o professor. Então, é muito válido a questão das dinâmicas, pedagogia faz isso muito bem, né? Eu vejo sempre os alunos de pedagogia, os professores de pedagogia sempre trabalhando muito dinâmicas, né? Que a dinâmica ela reproduz em sala de aula o ambiente do profissional, né? Então, no caso da educação, as dinâmicas que vocês utilizam, e no caso de administração, as dinâmicas que a gente traz das empresas, das indústrias, né, das empresas prestadoras de serviço, e que a gente traz para dentro de sala de aula. Então, o professor, na verdade, né, mesmo com toda a tecnologia, mesmo com todos os recursos que ele precisa ser cada dia mais criativo, né? Eu acho que exige, num mundo de tanta criatividade, exige que ele seja muito criativo também para tornar a aula dele uma aula agradável e não uma aula enfadonha, só com slides, só com apresentações, porque é cômodo, né, para a gente, não só para o professor, viu, gente? Para o aluno também. É muito cômodo sentar na sala de aula e só ficar, né, lá recebendo, absorvendo, né, tentando absorver o E conteúdo que é passado, né? antes a gente anotava os slides, agora eles tiram foto, né? Pois Até, é, até isso foi pois é, alterado. tem isso ainda. Eu acho, Exato. eu acho também Então, precisa ser que muito criativo. eu acho também que a criatividade, né, que você bem falou, aliada com as ferramentas que a gente tem disponível, pode tornar uma aula bem diferente. Uma aula muito mais atrativa, muito mais interessante. E o que também pode interferir é o conteúdo que a gente vai ministrar, né? O conteúdo, eu acredito, o conteúdo, a turma vai dizer como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai fazer nossa metodologia. Eu, particularmente, gosto de uma aula que eu percebo que os alunos estão conseguindo me entender. Então, essa interação, o meio com que a gente vai proporcionar a interação e a construção do conhecimento é o que é válido. O que a gente pontua muito é que não adianta a gente se assustar com as novas tecnologias. A gente tem que trazê-las para o nosso lado, né? A gente tem que torná-las aliadas da educação. E não como um monstro que aí vai nos atrapalhar. Meu Deus, o celular vai atrapalhar. Não, o celular não só atrapalha, tá? O celular ele Uhum. também promove a interação de uma outra forma. Então, o que é que a gente tem que mudar? Tem que mudar a concepção, tem que mudar o olhar, principalmente, saber olhar com outros olhos, né? E a gente conseguir É verdade. dinamizar. Tem vários comentários aqui. Os professores estão super interagindo. Professor Francisco, professora Amanda. Então, o professor disse aqui, professora, a senhora acha que depois dessa pandemia a escola vai utilizar bem as novas tecnologias? O que é que você acha? Boa pergunta, professor. Eu acho que, não sou só eu que acho, né? Muita gente, eu tenho ouvido isso de muita gente, a gente não vai ser mais as mesmas pessoas, né? Então, logicamente, não vamos ser mais os mesmos profissionais, né? Provavelmente, certo, eu vou estar apta a fazer reuniões com meus alunos, mais apta a fazer esse tipo de e espero que não seja a última, né? E participei de algumas reuniões via Skype. Hoje eu testei o Zoom, né? Já tinha usado Skype, mas aí hoje eu testei o Zoom para utilizar com meus alunos, né, na disciplina. Então, assim, não seremos mais os mesmos, né? E essa mudança, esse rompimento na rotina que a gente tinha, foi bastante interessante, está sendo bastante interessante. Tudo deixa um aprendizado, né? Tudo deixa uma porta para a gente descobrir e ver novas ideias, novos conceitos, né? Então, eu acho que o professor, a partir de agora, principalmente o professor, né, mas não só o professor, porque os alunos cobram e o professor acaba seguindo a cobrança do aluno, né? Na hora que ele organiza o conteúdo dele, na hora que ele organiza uma aula, um material para dar uma aula. Então, eu acho que vai haver muito mais cobrança, né, para que as aulas sejam mais dinâmicas, mais interativas, mais interessantes, e a gente pode se preparar. Inclusive,
né? Esse é o momento, né, dessa quarentena, desse momento que a gente está preso, preso dentro de casa, é o momento para a gente se atualizar, né? Alunos e professores, né? Pra gente, eu sei que tem muita gente trabalhando, muita gente trabalha em áreas que são essenciais, e eu não tenho saído de casa, mas eu sei que ainda tem muita gente trabalhando. Mas essas pessoas que estão em casa, é um momento de se reciclarem, né? De fazer cursos, né? Eu sei que os alunos estão com muitas atividades, né? Uma coisa é você assistir a aula, sentar na banca e ouvir o professor falar, outra coisa é você ter que ler o conteúdo, responder, porque na verdade o que o professor faz é um exercício, é um estudo dirigido, né? Para que o aluno ele aproveite ao máximo a aula que é colocada no passeio virtual. Mas aproveitar esse tempo para outras atividades, para fazer minicursos, cursos de atualização, né? Principalmente os professores. Eu tenho certeza, né, que os professores estão aproveitando esse tempo e então, cadê o professor Davi? Tem alguém aqui perguntando. Chega já já. Então, adquirindo novos conhecimentos para utilizar em sala de aula. Né? Eu tenho certeza que esse período está sendo bem produtivo. A impressão que a gente tem, né? Talvez os alunos tenham essa impressão que o professor não está trabalhando, que a gente não está fazendo nada. Né? Mas, na verdade, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu já tinha dito isso na live passada, que a gente acorda trabalhando e vai dormir trabalhando, né? E vai dormir trabalhando, né? Eu tô doida que termine essa pra pandemia. gente voltar. Pra descansar. Para a nossa rotina voltar ao normal. Tem uma pergunta aqui, que é a pergunta que era exatamente a próxima pergunta, de Jardele Cristina. Era a pergunta que eu ia fazer aqui, né? A gente sabe que muitos alunos nossos têm dificuldade com a tecnologia, resiste, se desespera, chora, e é todo aquele processo quando a gente se depara com algo novo, que é algo completamente normal quando o ser humano se depara com um desconhecido, tá? Então, um aluno nosso que tem muita dificuldade com essa tecnologia, que não tem computador em casa, a gente sabe que o computador hoje ele não mais é essencial. O celular ele veio até para substituir o computador, né? Em muitos casos. Então, nem todo mundo tem computador, nem todo mundo tem uma internet bacana que dê para a gente fazer pesquisa e aí navegar. Com essa dificuldade, sabendo que ela existe, mas diante dessa revolução tecnológica que a gente vive atualmente, o que é que você, professora, sugere que o aluno faça para enfrentar esse medo, para que ele dê a volta por cima e ele não consiga ficar para trás aí, comparando aí com os outros colegas que já são bem mais habilidosos? Olha só. Essa é uma questão, às vezes, que até me deixa, assim, curiosa, né? Porque a quem eu debito, acredito a dificuldade em acesso às tecnologias são as pessoas mais velhas, né? E aí eu diria, né, como eu digo sempre para minha mãe, por exemplo, né, que tem dificuldade de acessar, digo, gente, tem que tentar, né? Tem que experimentar. E aí eu estava me lembrando agora, você estava falando, e eu estava me lembrando daquela palestra do professor Marcelo Bandieira, né? Que ele estava dizendo que 90% das perguntas do Google é como, né? Você abre o Google e coloca como fazer isso, como fazer aquilo, né? Então, Como a terminar um própria casamento? tecnologia... Como perder um marido em 10 dias Pois numa é. pandemia? Isso eu não sei. O Google Talvez o sabe, já Google já eu saiba. coloco. Então, como, né? Como. E é uma coisa que eu uso muito, né? Como acessar o Zoom,
né? Como criar uma reunião no Instagram, baixar um arquivo, como instalar uma impressora, e assim, né? E assim a gente vai fazendo. Testando, né? Tentando e contando, né? Principalmente com a solidariedade, né? Com as pessoas que podem ajudar. Né? Tem muita coisa, apesar de ter sido chamada, né, para essa live sobre tecnologia, tem muita coisa sobre tecnologia, muita mesmo, que eu não entendo. Mas eu não tenho medo de perguntar, nem tenho vergonha de perguntar, porque eu não sei tudo, né? E pergunto realmente, né? Então, algumas vezes eu procuro as pessoas mais próximas de mim que entendem. Professor Gustavo, como é que eu faço aqui um vídeo? Como é que eu vejo isso? Jonatas, né? Como é que eu acesso aqui? Como é que eu coloco aqui uma coisa aqui na minha tela, quando dá um problema, alguma coisa no computador? E vocês, vocês alunos, né, agora falando diretamente para os alunos, para os professores também, mas para os alunos, né, sempre que vocês tiverem dificuldade, que vocês encontrarem algum obstáculo, entre em contato com a gente, né, da FACEM. Eu já até falei para os meus alunos e torno público aqui, eu não estou online 24... Jonathan deu um like aí, ó. Pois é, Gustavo Gustavo também. também. Eu não estou online 24 horas, né? Porque a gente tem outras atividades, tem outras coisas, né? Principalmente a gente que é dona de casa, eu dou outro expediente, mas todos os dias, no horário de trabalho, eu estou online. Das 17 às 22 horas, eu estou aqui sentada, montei aqui um escritóriozinho para mim em casa, e estou online e estou à disposição, né? E mesmo as coisas que eu não sei fazer, eu procuro quem sabe. Né? Então, aconteceu, né, dos professores, professora, os professores novatos, principalmente, que não tiveram oportunidade de se familiarizar com o passeio virtual, né? E aí, professora, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? E a gente peguei vídeos que eu tinha dos professores, o professor Davi mandou vídeo para mim, né, de como fazer, de como acessar, de como ver o resultado das postagens dos alunos, né? Então, a gente está à disposição. E quando já fiz vídeo ao vivo, liguei no WhatsApp para o aluno ver, você olha aqui meu computador, tá vendo aqui, você entra aqui, veja a tela assim, assim. Então, a gente ajuda, né? A gente está sempre disposto a ajudar do jeito que precisar. E os professores também estão sempre disponíveis. Falando em professor, eu ia até fazer um comentário após sua fala que o professor Francisco aí me ajudou. Isso aí faz parte de um dos 4 pilares da educação, né? Que retomando lá para o Jacques Delors fala, mas também Perrenot que ele colocou aqui, né? Perrot fala o quê? Que a gente precisa ter os 4 pilares da educação, que é o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a aprender. Então, o aprender a aprender é o que a gente faz durante toda a nossa vida, né? A gente não sabe tudo. Então, quando nos deparamos com algo desconhecido, existem algumas etapas que a gente vai enfrentar. A primeira etapa de encontrar o desconhecido é o impacto, né? Quando a gente não domina aquilo, a gente realmente fica impactado e sente o medo, porque tudo que a gente não domina nos causa, tudo que é desconhecido nos causa medo. Depois da fase do medo, a gente retoma para buscar o conhecimento. E aí é o que está o aprender a aprender. A gente vai construindo, vai buscando mediadores. Vygotsky diz que todo aprendizado ele é baseado em mediação. Então, a gente precisa do outro para construir a mediação, a gente precisa do objeto. Nesse caso, as ferramentas tecnológicas elas funcionam como mediadores de aprendizado. Frente às novas tecnologias, ao desconhecido da inovação, você citou muito bem eu pedi ajuda, que é um passo, uma saída para quem não sabe conseguir aprender a aprender. Que é algo na educação a gente faz todo dia, né? A gente aprende a aprender, né? Ter o posicionamento frente a isso, ter a maturidade. Eu acho que o medo e o combustível da coragem, né? O que é que a gente faz? É normal
a dificuldade de algumas pessoas e a habilidade de outras, para certas. Eu também não tenho muita habilidade com a informática, mas a gente vai aprendendo, a gente vai manuseando. É tanto que na plataforma virtual, né? Eu dei a senha, vocês lembram, você e a Amanda lembram, que eu dei a senha e disse o quê? Mexam, mexam. Mexam. Mas me ensina. Eu disse, não, mexam, mexam. A gente só vai aprender se a gente mexer. Se a gente errar, eu fiz uma mó bobagem, não tem problema. Eu vou lá, corrijo, mando você fazer bobagem de novo. Né? Então, acho a que prática que vai levando, né? A gente... perfeição. Exato. Que agora todo mundo é craque. Só vem para mim agora quando é uma dificuldade bem... Ai, não consigo. Eu digo, não, mas eu vou descobrir. Eu queria só dar um alô aqui para os professores. Todos os nossos professores, eu estou vendo aqui um montão online. Professora Natália, professora Dumara. Professor Francisco hoje está interagindo. Nosso colega, professor Gran Galvão, tá aí? É professor Francisco, lá de Canguaretama, direto de Canguaretama, interagindo aí. Tá trazendo contribuições bem relevantes, tá? Professor Heber tá aí. Professora Amanda. Professora Ana Paula, tá aqui que eu já estou vendo. Tem muitos professores. Vou dar um alô também para os meninos, senão eles ficam com raiva, né? Hoje eu estou vendo poucos polos da Paraíba. Mas tem aqui a Pedagogia, Turma K, Lucas, Turma L, Vládia, Ítalo, Vítalo aqui de Administração, Fernandinha está aqui também. Coloquem aqui para eu ir vendo e falando, tá? Fernanda, Vládia, Maiara tá aí. Já viu Turma K, LJ, Andréa, pessoal da Pós tá aí. Muito bem, gostando de ver. Professor Gustavo, GH, turma F, muito bem. Então, eu acho que essa discussão vai ajudar muito, porque acho que semana passada a gente estava discutindo internamente. O professor Leonardo, do 01, está aqui também. Boa noite, professor. Está sempre com a gente, nosso parceiro lá do 01. Eu acho que essa discussão vai ser importante, porque há dias atrás falávamos sobre como mudar a metodologia da aula à distância. Fala, minha diretora. Como a gente pode mudar a metodologia da aula à distância. Que eu acho que o principal é isso. É a gente encontrar um meio, uma saída que favoreça a aprendizagem do aluno. Nesse momento atual de pandemia, onde a gente está precisando se virar nos 30, trazer todas as tecnologias a nosso favor, é o momento também onde a gente tem que parar e refletir e flexibilizar a aula também, né? Quando a gente, em todo o nosso planejamento, a senhora sabe, todo o nosso planejamento, a gente deixa ele flexível para mudança. E foi o que a gente fez, a gente percebeu que as aulas não estavam chegando, até a professora Mara está aí, eu não vi ela entrando. Boa noite, professora Mara. A gente precisou repensar. É o famoso PDCA, lembrando nosso amigo professor Marcelo, que fala muito de planejamento e de PDCA. Então, o professor Marcelo Bandeira, ele lembra muita gente nisso. Tudo que a gente vai fazer, a gente planeja e tem o famoso PDCA, que é onde a gente... Você fala um pouquinho do PDCA, que eu não sei falar, mas você fala um pouquinho. Quando a gente percebe que o planejado não está sendo legal, a gente não está obtendo... é aluna, não é a professora Mara, é uma aluna Mara. Não está obtendo o resultado. Então, a gente para o planejamento, a gente muda o planejamento e faz ele novamente. Foi o que a gente fez com as nossas aulas na plataforma virtual. Então, a gente precisou discutir internamente, pensar em novas estratégias, e eu acho que essa semana o feedback está sendo bem mais positivo, né, professora? É verdade. E o que é importante, Renata, é a gente ter esse contato, ser informado pelos alunos. Por isso que é tão importante esse acesso ao grupo de líderes, né? A gente está sempre conversando com eles, eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente está sempre em contato, a gente tem conversas diárias com o grupo de líderes. E esse acesso, essa interação, ela é importante porque ela nos dá justamente esse retorno, esse feedback, né, das ações que a gente está utilizando, das estratégias que a gente está utilizando, né? Uma das partes, né, do PDCA é justamente a avaliação, né? Depois que você planeja, que você organiza e coloca para rodar o que você planejou, você faz uma avaliação, você tem que fazer uma avaliação
avaliação para ver se aquilo que você planejou Tá está dando funcionando. resultado, né? Está funcionando. E é o que eu sempre digo para os alunos. Às vezes os alunos, professora, a gente está tendo um problema com essa questão. Eu digo, gente, por que vocês já não me disseram isso antes, né? Por que me deixaram para dizer agora? Às vezes até o pessoal se desespera, vem conversar com a gente no final do período, no final do semestre. Eu digo, não, essas coisas a gente tem que saber, né? No momento que está acontecendo, porque é quando a gente tem tempo de corrigir e fazer as coisas de forma diferente. E é isso que a gente faz com o grupo de liderança, né? É o termômetro, vamos dizer assim, né? E alguns outros alunos também, eu tenho vários alunos do curso de administração que não são líderes, mas que estão sempre em contato comigo e eles estão sempre dizendo, professora, a gente está tendo problema assim, assim, com tal disciplina, com tal professor, e aí eu, não, peraí, eu vou ver o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer, vou entrar em contato. Isso é super importante, muito importante, porque ao mesmo tempo que a gente vai sabendo se o que a gente fez está no caminho, a gente vai melhorando, né? Vai criando ações que vão melhorando esse processo. Né? E eu Então, acho por que isso que é tão importante esse ensino tradicional não existe mais. Onde a gente tem o professor como centro e o aluno é aquele que recebe. Eu não gosto muito desse cenário aí, de visualizar isso, onde o professor é o centro. Para a gente, o centro é o aluno. Se o aluno não consegue aprender, se a gente não consegue construir o conhecimento, eu, como professora, eu fico frustrada, né? Que eu não consegui ajudar. Então, é verdade. Nesse século XXI, que os autores trabalham muito, pontuam muito essa educação para o século XXI, a gente tem que pensar o aluno como centro. O aluno é aquele a quem a gente tem que ajudar. E essa construção do conhecimento, ela pode ser realizada, pode ser feita a mediação de várias formas, né? Então, pensando nisso, é que a gente abre esse espaço para ouvir. A escuta é muito importante. Reforço, somos uma instituição onde a nossa missão é o acolhimento, o ouvir, o lado humano. Então, é por isso que a gente para aí a nossa quarentena, vem fazer uma live, que ninguém aqui é especialista em live. Eu me odeio em vídeo, a minha voz saiu a voz de 10 anos, não tenho 10 anos de idade, viu, gente? Mas eu vim aqui, a gente vem aqui e se dispõe para ajudá-los, né? Para poder estar fazendo a discussão, para poder estar movimentando, poder estar interagindo e ouvindo os nossos alunos, né, professora? Ouvindo nossos alunos, se colocando disponível e aí para ajudar. É sempre isso, a gente está aqui para ajudar vocês. Alguém tem mais alguma pergunta para a professora Rosane, para a gente encerrar com ela, ou não? Vamos ver aqui. Eu preparei aqui, enquanto não tem pergunta, eu preparei aqui o que a gente pode fazer nesse momento, né, de crise, porque não é fácil trabalhar de casa, não é fácil estudar de casa, a gente sabe disso, que a AD não é uma coisa fácil de fazer, né, precisa de disciplina. E aí aqui eu anotei alguns pontos que são importantes para quem está estudando em casa, tá? Primeiro, certo? Você tem que se motivar, porque você sabe que motivação é uma coisa intrínseca, né? Ninguém motiva ninguém, a gente é que se motiva, né? É igual exercício, né? Se você não criar aquela rotina, né, de quem faz academia, quem faz exercício, sabe disso. Enquanto você não se acostuma, não cria aquela rotina, você acaba não fazendo a coisa com prazer e não dá continuidade, né? Então, é se motivar, certo? Você criar um ambiente que seja agradável, que você possa estar em contato com as coisas que você precisa para estudar, certo? O segundo ponto é que você seja interativo, né? Que também quer dizer, que se refere também ao comportamento ativo, né? Enquanto numa sala de aula você está mais ouvindo, você tem uma postura mais passiva, né? Na internet você precisa ser mais ativo, você precisa interar mais, perguntar mais, se expor, na verdade, que é uma coisa que a gente não faz muito em sala de aula, tá certo? Depois, a gente administrar o tempo e ser disciplinado, né? Como foi que eu consegui trabalhar bem, né? E eu falo como experiência própria. Eu não trabalho todo dia das 5 às 10, então todo dia, certo? Eu só não visto a farda, né?
só não boto jaleco. Mas todo dia, às 5 horas, certo? Eu venho para cá, para minha salinha, ligo o ar-condicionado, ligo o computador aqui, ou ventilador, né? Porque ninguém aguenta nesse calor. E aí vou responder os e-mails, vou atender os alunos, vou fazer as atividades que eu tenho que fazer, né? Os professores. Então é você administrar o seu tempo de uma forma organizada e ser disciplinado com relação a isso, porque senão você começa a postergar, postergar e acaba não fazendo o que você tem que fazer, né? E ter um pensamento crítico, né? Debater com as pessoas, com os colegas, com os professores, expor sua opinião, procurar saber, olhar fontes diversas, né? Aproveitar que você está realmente com acesso a conteúdos, à internet e a formas de pesquisa, e não se ater só ao que o professor coloca, né, na sala de aula virtual, ou que os colegas estão colocando, mas ler outras fontes e ser mais curioso, vamos dizer assim, né, com relação aos assuntos que você está estudando, está trabalhando. Eu acho que são dicas assim, essenciais para quem quer ter um bom proveito dos seus estudos. Estão pedindo para você mandar essa dica aí no grupo de líderes, tá? Depois. Mando sim, tranquilo. Tem muitos comentários falando sobre a solidão do EAD. Que aqueles alunos que são mais tímidos, mais... deixa eu só fazer um comentário aqui. Professora Amanda, você pede para a Davi entrar e me mandar a solicitação, que daqui a pouco eu já estou encerrando. Aí, daqueles alunos que são mais tímidos, nesse momento de educação à distância, ele causa uma certa angústia, porque eles não conseguem olhar no olho do professor e tirar as dúvidas. E aí o professor tem aquela paciência de dar o exemplo, de ajudar. Vamos lá, vou aqui, eu vou te ajudar, vou dar um exemplo. A gente realmente pega na mão, não pega na mão, mas a gente senta do lado, a gente explica, tem aquela calma. E no EAD, há essa sensação de solidão. Você olha para um lado, não vê ninguém, você olha para o outro, não tem um amigo. O próprio Vygotsky diz o quê? Que a interação entre pares é uma forma de mediação. Então, o que é interação entre pares? É quando aquele nosso amigo do lado tem um conhecimento, é o par mais experiente, e aí ele tem um conhecimento e ele pode nos ajudar. Ele funciona como essa mediação de aprendizagem, de construção de aprendizagem pra gente. No EAD não tem. Você olha pro lado e vê o quê? O filho, olha pro outro lado e vê o marido. Aí é que entra a tecnologia, né? Outro dia eu liguei para uma aluna, ela está, acho que até online, para Jardelli, né, que é aluna do curso de gestão comercial, e eu liguei para ela, liguei pelo Chamada de vídeo do WhatsApp, né? E a gente conversou um tempão, né? E foi super legal, sabe? Então não é só o telefone, não é só a mensagem, né? É você se ver assim, conversar, bater um papo, se vendo, que eu acho que é bastante legal, né? Então, para a gente não se sentir tão só, né? É uma excelente oportunidade, uma excelente saída essa questão dos vídeos, né? Não só para a gente ver aquelas pessoas queridas que estão longe, que a gente não pode ver, mas os colegas também de sala. É legal fazer uma conferência entre eles, fazer um exercício juntos, né? Vamos marcar aqui uma reunião e vamos todo mundo entrar e vamos discutir o exercício, né, que o professor passou, né? Eu acho que é super válido. É o que a gente tá dizendo, é pegar o limão e fazer uma caipirinha, não é uma limonada. Isso. Traz de preferência. De preferência uma caipirinha. Traga para o seu favor, né? Eu vou trazer, eu não vou ter medo. Então, se eu tô com dúvida, eu olho para o lado, não vejo ninguém, eu vou fazer uma chamada de vídeo com o meu prof, vou pegar minha colega aqui e vou fazer alguma coisa, já que eu tenho disponível, muito fácil, né? Alcance de todo mundo. Antigamente era muito mais difícil, agora a facilidade tá para todo mundo. Então, chama todo mundo, vamos discutir. Liga para mim, liga para Amanda, para Rosane. A gente vai atender, a gente vai discutir. Ninguém vai se negar a ouvir vocês. De jeito nenhum. E a ajudá-los, porque nenhum dos professores eu acho que não também. Mas também a gente tá aí, principalmente nesse momento, é um momento que a gente tem que se dar as mãos à distância, né? O jeito de dar as mãos é com o celular. Então, isso aí é importante. Não entendam o EAD como solidão. Pelo contrário, entenda como um momento onde a gente pode se aproximar com mais facilidade, muito mais rapidez, né? E com segurança nesse momento. Passou, vai passar.
A Se gente, Deus a quiser. gente volta e é o normal. Tá? Se ele tá dizendo, mano, não, mano, pode procurar todo mundo ligar que a gente vai atender. Ana Paula tá aí, professora do Mar, a discussão em grupo é muito rico, É, muito rico, muito. muito E rico. aquele aluno que é tímido, que não sabe nem falar, usa aí para escrever, digitar, que tem aluno que para falar Pois tem é, maior gente. dificuldade, mas para digitar tem muita. Então, Pois é. usa a digitação a nosso favor. O professor Davi tá aí. Vamos ver se a gente encontra o professor Davi. Mandou a solicitação aí para a gente chamar você. Bateria. Tem um problema seríssimo com bateria. Eu não consigo deixar carregar. Ei, brincando, professora Renata, já tem 50 minutos que a gente está aqui batendo papo. Conversando, né? Batendo papo. E tá uma discussão tão legal. Vocês estão gostando, gente? Não Tá é? legal? Tá sendo legal. Gostaram desse tema? Vão dando um feedback aí pra gente. Ele disse que já tava. Mande uma solicitação, professor. Você tem que... Se você não Diga ele conseguir mandar, que, diga ele tem que que sair e saia e entrar de entre de novo. novo. Eita, tá bom. Você é muito tímida, Fernanda, nem se preocupe. Tiago tá aí. Beijo pra Tiago. Fernanda é super tímida, ela tá dizendo aqui, não consegue nem falar. É, sim. Michele, Ítero. Ei, todo mundo tá dizendo que tá legal. Então, gosta? Esse like eu tô Que entendendo como que estão bom. gostando, viu? Muito Muito boa boa. conversa. Professora Nani, todo um carinho com a professora Nani. Vou lhe chamar de Nani agora. Pode chamar. Deve- Todo mundo me deve- chama de Nani aqui. Deveria durar 5 horas. Ah, e você acaba com a gente. Tá É, muito bacana, maravilhoso. Arrasamos, viu? Estão adorando. Que bom, sim. espero que a gente Que tenha bom. contribuído. Que bom. O Espero Otacílio tá também. dizendo que é o mais tímido da Facem. Tá, Sim. é bem possível. Que mais? Cadê, Davi, você, criatura? Vamos agradecer a professora Rosane para ela terminar lá as coisinhas dela. Muito obrigada, Rosane. Eu Obrigada. Eu que sabia que você ia agradeço por ter contribuir sido muito. convidada. Quando Obrigada, você disse assim, professora. eu não sei porque eu fui convidada, porque eu nem tenho tanta habilidade, foi justamente por isso. É, né? Porque a prof. Renata, ela entende as habilidades que vocês têm, mais do que Ah, é, né? vocês. Tá certo. Vocês já conseguem perceber, entendeu? Eu percebo Aham. melhor. E principalmente por você ser assim de uma geração que já passou, já pegou aí uma transição muito grande de inovação, de tecnologia, eu sabia que Vai, você ia é. dar sua contribuição. E você dá show na tecnologia, sim. Parabéns, Nani. Nós te Obrigada, amamos. obrigada. Oh, Arrasa meu muito. Deus. Professora Rosana, Que muito bom. obrigada. Muito Se feliz, você muito feliz. Vamos marcar aí depois outras lives, tá, gente? Então, quem Beleza, quiser conte falar com a comigo. professora Rosane, vai lá no grupo de líderes que ela está lá, disposta, tá? Responder Tchau, as gente. perguntas. Obrigada. Tchau, professora. É só fechar aqui no X, né? Eu fecho ou você fecha? Deixa eu Eu tentar. fecho. Pronto. Vamos lá, professor Davi. Davi, visualizar. Tá chegando aí, viu, gente? Gostaram? Espero que vocês tenham gostado, tá? Agora a gente vai chamar o professor Davi. Vamos. Tá aí ele, ó. O professor Davi chegou. Olá. É o nosso professor do curso de pedagogia e também ministra algumas disciplinas em administração. Fala um pouquinho de você, Davi, sua formação. Eu sei que para mim, ele é o quebra-galho. Então, tudo que eu dou de desafio para ele aí, ele consegue superar muito bem. Então, fala um pouquinho para a gente da sua formação para o pessoal que não lhe conhece. E aí a gente começa a discussão depois, tá? Gente, só um lembrete. A live vai cair quando fizer 1 hora, porque o Instagram, ele encerra a live quando faz 1 hora de vídeo. Aí a gente volta novamente. Eu convido novamente para você e todo mundo entra de novo, tá certo? Pode começar, professor. Ok, gente. Boa noite. Estão dizendo aqui. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês, né, nesse momento. Eu espero poder ainda ter sobrado alguma coisa para eu contribuir com vocês, né? Porque, assim, já foi muito exposto, foi muito bem falado pelas professoras. Mas, enfim, eu sou o professor Davi, eu sou graduado em História e em Pedagogia. Né? Minha especialização é na área de Pedagogia Social, de Coordenação Pedagógica, e gosto muito de tecnologia, sou um curioso. Por isso que, como diz Renata, esses desafios que ela me passa, eu aceito sempre com muita boa vontade, gosto muito de desafios.
e estamos aqui para dar a nossa contribuição. Aí, restou alguma coisa ainda para a gente falar? Restou. Já Vamos falaram lá. aqui que nas suas aulas de educação em novas tecnologias, você fala muito da mediação, o que é a mediação é igual a motor, né? E da tecnologia, não é que eu esqueci aqui, metodologia ativa. Então, Ah, sim. fala um pouquinho para a gente aí de como você entende, traga os teóricos para a gente que você trabalha na disciplina, como é que você contribui aí para essa discussão sobre como é que você enxerga essas novas tecnologias, essa revolução, essa fase que a gente está vivenciando de explosão, de inovação, onde a gente não tem outra saída, ou usa tecnologia ou para no tempo. Fala aí, professor. Verdade. Essa questão da gente, como é que a gente utiliza, né, essa tecnologia, como é que a gente vai poder fazer essa questão de ser um professor, de não se apoiar apenas nas novas tecnologias, mas fazer uso delas também, né? Então, sabe, eu gosto muito de utilizar, eu utilizo muito projeção com os alunos, porque eu gosto muito de fazer um fechamento visual da minha aula. Falar. Para mim, você pode ser uma pessoa maravilhosa. Mas, assim, é cientificamente comprovado que, assim, a gente aprende muito mais vendo e fazendo do que apenas ouvindo. Então, eu utilizo muito projeção, principalmente para amarrar conceitos com os alunos. E eu digo sempre brincando em sala de aula, quando eu entro em sala, principalmente nas disciplinas de didática, né, de geografia e história, e eu digo assim, gente, passei o dia pensando em como infernizar a vida de vocês. Então, eu já entro na sala de aula com uma proposta de metodologia ativa. Então, por exemplo, celular. Olha só, muita gente critica celular, o uso do celular. Para quem acredita, o homem chegou à Lua em 20 de julho de 69, com computadores que tinham a capacidade de processamento menor do que os smartphones de hoje em dia. E aí, o que é que a gente faz com essa tecnologia, com essa capacidade de processamento? Manda o aluno guardar. Para mim está errado. Eu não acredito nisso. Eu acredito no celular como um aliado. Aí vamos lá. Como é que eu divido essa parte da teoria com essa parte da tecnologia? Só um exemplo aqui. Metodologia de geografia. Primeira aula que eu dou com eles, mando baixar logo uma bússola digital. Dou um mapa para eles e mando eles irem pela faculdade, localizando os pontos mais ao sul, mais ao norte, mais ao leste da faculdade, a partir da cantina. Então eles saem tudo doido de sala de aula, lá vem as invenções do professor Davi, né? Então, assim, eu procuro aliar essa parte de sala de aula com a projeção, que eu acho importante, mas, assim, sempre com metodologia ativa, colocando o aluno para produzir. Então, as minhas aulas, eu digo sempre para eles, olha, vocês podem reclamar de tudo nas minhas aulas, menos de monotonia, porque toda aula tem alguma coisa para a gente fazer uma breve discussão e colocar isso em prática. Muitas vezes se valendo da tecnologia para isso. Exatamente. E o importante é que você utilize essa ferramenta, que você utiliza essa metodologia, mas ela tem um fim, ela tem um objetivo, e o objetivo é aprender o conteúdo, né, propriamente dito. Sim. E dessa forma, a gente consegue uma construção de conhecimento, consegue com que o aluno assimile o conteúdo de uma forma que ele não vai esquecer. Que aí ele vai lá para a sala de aula dele, aí ele vai, passa no concurso, chega lá na escola e ele vai ministrar o conteúdo sobre tempo. Né? Então, ele está lá falando sobre o tempo e ele vai lembrar do que você fez lá na graduação e vai fazer com os alunos. O importante da gente usar essa ferramenta tecnológica na construção do conhecimento é justamente isso, é porque funciona como mediador. Né? A ferramenta como mediadora de aprendizagem. Isso. E aí, assim, muita gente falando, né? Por exemplo, muita gente tem um descrédito contra essa questão das tecnologias, se isso dá certo, se não dá, se o aluno realmente vai aprender ou não. O que eu penso é o seguinte, gente, caminhos de aprendizagem. Todos nós temos os nossos próprios caminhos. Não existe uma receita fechada. Eu não vou entrar na turma C, D, E, F, G, H, sei lá qual é a turma que a gente vai entrar quando voltar dessas aulas, desse momento de paralisação, e vou dizer assim, vou dar minha aula igual e vocês vão aprender todo mundo igual. Não, a tecnologia não tem como.
Mas é que tá, muita gente tem um descrédito em relação à tecnologia. Mas a tecnologia agora está se mostrando, as pessoas estão descobrindo mais uma possibilidade. Isso é que é o legal. É um caminho de aprendizagem. Tem gente que só aprende copiando. Você está dando lá a aula, a pessoa está copiando, anotando tudo. Tem gente que aprende prestando atenção, não anota quase nada. Mas agora, muita gente vai poder descobrir que aprende pelo celular, que aprende pela videoaula. Por quê? Porque vai ter que aceitar, de sair da sua zona de conforto e dizer assim, cara, eu tenho que arranjar um jeito de aprender com as novas tecnologias. É através de fórum, é através de chat, é através do nosso Facem virtual, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Cada um vai encontrar a sua melhor estratégia. O bacana nessa situação, em relação às novas tecnologias, é isso. São novos caminhos de aprendizagem que se abrem para todo mundo. E aí cada um vai descobrir o seu melhor caminho. E é uma revolução que a gente está vivenciando novamente, né? Já você que é de geografia, que é da história, lembra que essa parte da revolução depois da Segunda Guerra Mundial, a gente veio aí uma revolução grande, a própria educação do século XXI, Jacques Delors e os demais autores que trabalham com didática e tudo, vieram há um tempo atrás no movimento da escola nova, do construtivismo, mostrando que a gente precisa inovar, mostrando que a educação ela não se faz só falando, né? Que a gente tem conceito, que a gente não consegue aprender ouvindo. A gente tem que botar a mão na prática, a gente tem que visualizar, a gente tem que colocar o concreto para poder assimilar. O próprio Piaget, né, fala de como o ser humano aprende, da zona de interação, do desequilíbrio. A gente primeiro desequilibra, quando a gente desequilibra é porque a gente precisa da mediação do outro. Então é aí que entra o professor e é aí que pode entrar a ferramenta tecnológica. Né? Essa Perfeito. revolução aí nova que o coronavírus, de uma forma ou de outra, veio trazer para a gente, né? Por bem ou por mal, ou vocês se enxergam, ou vocês percebem a tecnologia como legal, traz para jogar junto com vocês, ou vocês vão se dar mal. Que é isso que está acontecendo. Exato. Assim, a tecnologia como legal, né? Como eu disse, a tecnologia como mais uma das possibilidades. Não adianta. A professora Rosana disse muito bem ao aluno que ele tem que ser curioso, ele tem que perguntar. E aí você falando que no começo deu as senhas para as meninas, para a Amanda, para ela, e disse assim, mexam lá. Se virem, foi. Né? Se virem. Então, mas é isso que tem que acontecer nesse momento. As pessoas têm, todo mundo, mesmo fora do âmbito escolar, as pessoas têm que agora olhar e estão sendo obrigadas a aceitarem que existe essa possibilidade. As novas tecnologias, o pessoal vira muito a cara, questão de perfil. E a gente tem que respeitar isso das pessoas. Né? Do mesmo jeito que muitos alunos aprendem de uma maneira ou de outra, em sala de aula, uns preferem seminário, outros não preferem, muitos não gostam. Tem discreto, como eu já disse aqui, das novas tecnologias. Só que agora todo mundo está sendo obrigado a sair da sua zona de conforto, que eu acho que esse é o ponto-chave. A aceitar sair da zona de conforto. Você tem que... Gente, ninguém aprende a andar de bicicleta sem andar e cair. Ninguém. Como é que eu faço uma videochamada? Como é que eu participo de um chat? Como é que eu vou deixar minha mensagem no fórum? Como é que eu vou acessar o Facem Virtual? Vá lá, digite. Não adianta. Olha, eu estou na Facem acho que desde 2016 e desde as primeiras turmas, da turma A, que eu já dizia para eles, gente, vocês são professores de informação. Não adianta dizer que não sabe, que não gosta. Aceite. Tem um ditado, diz assim, se não pode vencê-lo, junte-se a ele. Exatamente. Ninguém vai ter o avanço da tecnologia. Exatamente. Cada dia passa, né? A professora falou aí do Zoom, e tem o Meet também, e tem as ferramentas do Google Education. Então, assim, eu não utilizo porque eu não gosto. Claro que eu penso, Renata, que muito disso está na formação. Uhum. Né? Claro. Por exemplo, poucas faculdades, que eu saiba, tem esse trabalho de uma disciplina como novas tecnologias, que é para dar a possibilidade do aluno, durante a sua graduação, não ver só tecnologia no momento que entra em sala de aula e ver o professor indicar um site, baixar um livro em PDF no seu celular. Não, ele está lá, ele pode construir um site, ele vai trabalhar com levantamento de informações, ele vai... Vamos voltar, gente, caiu a conexão. Vamos voltando.
Cadê o povo? Isso, vamos voltando que a conexão caiu. Lembra que eu avisei? Pronto, tava tão legal a conversa que a gente nem percebeu. O professor Davi manda a solicitação, tá aqui já. Tudo bem, estamos bem. Deixa eu mandar um alô para o William. O William tá fazendo um elogio, dizendo que gostou muito. Obrigada, viu, William? Que bom que você tá gostando. Aos poucos vão voltando. Markson, legal, Markson, você aqui. Tá todo mundo voltando. Juliette, Mona, que eu não tinha falado com Mona. Deixa eu aproveitar para dar os alô aqui enquanto o povo volta. O pessoal de pedagogia tá todinho aqui. Tô gostando de ver a administração também. Muito bom, gente. Pronto, professor, vamos... Davi saiu por quê? Que foi que houve, Davi? Volte. O professor Davi sumiu. Enquanto isso, eu vou mandando alô. Botem os nomes aí para eu ir lendo. Maria, Rosa, Maiara, Amanda, Marcos Vinícius, top. Muito obrigada, viu, gente? João Vitor, Vitinho tá aí. Lucas falou bem no início. Eu não tô vendo mais Lucas. Rosalba. Davi voltou. Angélica, nem falei com a Angélica hoje. Davi. Vejam o meu canal do YouTube. O professor Francisco está fazendo uma propagandazinha dele agora, nesse momento. Cadê Davi, minha gente? Prof. Tá acontecendo algum problema com ele. Ou então o Instagram não tá permitindo a gente continuar. Enquanto isso, eu vou dando alô. Josiane, Josiane Kelly, Jeane, Jeane. Davi, vamos ver aqui agora. Davi Martins, adicionar. Alô, Davi. Prof, cadê você, prof? Aê, cheguei. Chegou, tá só caindo. Pronto, voltamos. Pode continuar, Você está me vendo? Porque assim, eu não vejo minha imagem agora. Está com... Pronto, então... Estamos vendo. Vocês estão vendo? Eu estou vendo. Eu estou vendo. Pessoal, dê um likezinho se estiver vendo, professor Davi, porque eu estou vendo normal. Na minha tela eu só lhe vejo, não me vejo. Mas se vocês estão me vendo... Davi. Eu estou vendo. Então pode continuar falando. Pronto. Então vamos lá. A gente estava falando justamente dessa questão da possibilidade do aluno na sua graduação. Então, hoje, uma pergunta comum, né, que você fez à professora Rosane, que todo mundo se questiona, é assim, perfil. Tá, mas aí como é que você... Como é que você vai exigir do aluno, do profissional, um perfil para novas tecnologias se você não trabalhou com isso? Exatamente. Então, assim, fantástico quando a gente, na graduação, pode oferecer aos alunos essa possibilidade, né, de ter uma disciplina como a nossa, que é novas tecnologias, e apresentar a eles ferramentas. Eu, às vezes, toda vez que a gente começa a disciplina, eles sempre a gente vai ter aula de informática. Não, eu até faço um nivelamento, mas a gente começa a propor a eles, quando assim, gente, vocês vão criar o seu próprio site. Aí eles ficam assim, admirados com essa possibilidade. Pessoal, eu vou criar um site meu, vai, procure algo que você gosta, de pesca. Mas, eu tenho uma loja, filho. Vamos criar um site para sua loja. Não tem problema. Então, assim, tem que sair da zona de conforto, né? Esse perfil é uma coisa, gente, que eu acho que perfil passa por proatividade. Tá, todo mundo fala qual é o perfil do profissional do século XXI. Ele tem que ser proativo, ele tem que ser comunicativo. Você elenca vários critérios. Um deles, com certeza, vai ser, ele tem que saber de informática. Tá, e aí você está saindo da tua graduação, do teu mercado de trabalho, e vai continuar num discurso de que não gosta, de que não vai se preocupar com isso, que em sala de aula você se garante. Que sala de aula? Aí veio o coronavírus, voltou todo mundo para dentro de casa, o mundo todo. Cadê a sua sala de aula, meu amigo? Você vai se garantir como? Com uma boa didática? Cadê seu quadro? Cadê seu quadro? Cadê seu quadro? Cadê seu quadro? Né? Então, assim, eu creio nisso, eu acredito nisso, que essa questão de perfil é algo que a gente pode trabalhar sim. Agora, a gente tem que, enquanto profissional, eu digo sempre aos meninos, se nosso curso é pedagogia, o nosso sobrenome é planejamento. Sim. Então, assim, temos que criar, como a professora Rosane falou, né? Nesse momento agora,
em casa de relativo ócio, porque tem pessoas que estão trabalhando mais em casa do que quando Eu, estava. Os profissionais da educação, de uma maneira geral, estão todos, né? trabalhando muito mais agora do que quando estavam no presencial. Então, assim, nesse momento, mudar o perfil, ver isso como uma oportunidade. Ah, isso é um obstáculo, sim. Ninguém cresce na bonança. A gente só cresce na adversidade. E o perfil quem determina é o mercado, né? Então, atualmente o mercado está exigindo um profissional com um perfil mais atualizado, inovador, despojado, né? Ah, eu não sei fazer vídeo, eu não vou fazer vídeo aula que eu não tenho jeito. Infelizmente, se não sabe fazer vídeo aula, não tem jeito, não tem como acompanhar o momento, né? Todo mundo hoje em dia está precisando superar as barreiras, as dificuldades e encarar. É um desafio para todo mundo, não só para não pegou só um grupo de surpresa, foi pego todo mundo de surpresa. E eu acho interessante, você falou algo bem legal, que foi com relação à formação. Tem gente que é formado para isso e tem gente que não é formado para isso. Então, tem cursos que, na sua origem, na sua essência de formação, de matriz, eles já pagam algumas disciplinas, eles já como é que eu vou dizer, se preparam para esse momento. A maioria dos cursos não, né? Principalmente os cursos de licenciatura, a gente não tem essa formação específica para trabalhar EAD, por exemplo, que é um assunto aí que está se batendo hoje. O que é educação à distância? Isso não é educação à distância, isso não é. Gente, a educação à distância, ela tem várias regras próprias, né, que dita a educação à distância. Você, como também da rede básica, o professor Davi, ele administra lá, tem uma escola de educação básica em Parnamirim, e você sabe como está sendo mais difícil para o pessoal da educação básica do que para a gente de ensino superior. Apesar de tudo, a gente ainda está na corrida, a gente saiu a largada na frente, porque a gente já vem nessa dinâmica aí, sugerida pelo MEC há algum tempo, né? Então, que o pessoal da educação básica está sofrendo, está desesperado, não é não? Muito, muito, muito. Até porque, assim, aí é uma questão realmente de perfil do aluno, né? A vantagem do nosso perfil do aluno de faculdade, que são todos adultos. Então, assim, o grau de responsabilidade, muitas vezes, a maioria deles paga a sua faculdade, trabalha, rala. Na educação básica, na iniciativa privada, por exemplo, os alunos são bancados por papai e por mamãe. Então, assim, é aquela vida que a gente era feliz e não sabia. É Né? verdade. Como é que você vai criar na rotina de um aluno do fundamental vídeo aula? História da nossa educação. A nossa cultura é presencial. A cultura da educação no Brasil, ela é presencial. Se você não se matricula num curso que você é obrigado a sair de casa 3 vezes por semana, no mínimo, você já disse que não presta. É verdade. Uma vez é ruim, né? Tá entendendo? Então, assim, o curso, a cultura do Brasil é, primeiro, ser presencial e, segundo, ser material. No seguinte sentido, vamos lá, vamos explicar isso aqui para vocês. Você faça a inscrição no curso e ganhe os livros. Aí você vai no primeiro dia de aula e ganha lá 10 livros. A pessoa olha para aquele volume de livros e assim, valeu a pena. Aí tem um outro curso que diz assim, matricule e ganhe o material didático. Aí você faz a inscrição, ganha um tablet com um link, com uma senha e acesso a milhões de livros. Aí já disse que não presta. Já disse que não presta. Já não valoriza, porque isso é coisa de internet. Né? Então, assim, cultura é uma coisa que, gente, dá um trabalho para mudar. Dá um trabalho enorme para mudar. Certo? Então, cultura é uma coisa que muitas vezes só se muda de uma geração para outra. A geração... Eu tenho filhos adolescentes. De repente, a geração, quando eles chegarem na faculdade, quando eles forem professores, novas tecnologias para eles, isso vai ser fichinha. Mas eu, né, que sou do ano de 75, então, assim, toda a minha educação básica, toda a minha graduação, os 2 cursos de graduação, eles foram alicerçados de forma presencial, de forma Tim Xerox da apostila.
Então, assim, é uma desconstrução que nós temos que fazer. Porque como é que eu vou passar algo que eu não tive em minha formação? Então, é um desafio mesmo a gente Sim. desconstruir a nossa formação presencial, de livro, de apostila, e migrar para essa parte tecnológica de videoaula, de chamada, de chat, de fórum, de ambiente virtual de De aprendizagem. vídeo. É um desafio. É um É, desafio. você falou algo aí que eu achei bem interessante e eu queria até comentar sobre isso, que é o perfil do aluno, né? O nosso aluno de ensino superior, ele tem um perfil, claro, são alunos que são adultos, e aí, por essa experiência, essa maturidade, a gente espera uma resposta diferenciada dele, concorda? Então, assim, o É que é uma que eu quero dizer? maturidade esperada, né? Uma maturidade Uma que a gente maturidade espera. espera. Isso. Existe aquilo que a gente espera enquanto professor e aquilo que a gente recebe, que é o real e o ideal. Com relação a essa maturidade acadêmica, que eu queria falar. Quando a gente se matricula num curso de graduação, passa para a modalidade de ensino superior, eu acho que os alunos eles são muito despreparados com relação a isso. Né? Eles não sabem o que é que espera ele, e claro, todo mundo chega inexperiente. A experiência é algo que a gente adquire, que a gente constrói, é um processo. Ele vai se inserindo nas atividades, na rotina acadêmica, e aí vai ganhando experiência e maturidade para isso. Mas, com relação a essa maturidade, eu acho que hoje em dia a gente precisa entender que a nova tecnologia, ela faz parte dessa maturidade acadêmica. O saber lidar com a internet e com a inovação, ela faz parte dessa maturidade acadêmica também. Que é algo que você Sim. bem falou, que na educação básica a gente não pode esperar. Por quê? Porque são crianças, são jovens que ainda precisam de mediação do outro. No ensino superior, não. Eles são adultos e a mediação do outro, eles vão atrás da mediação. Eles Isso. fazem a mediação através da leitura, através da pesquisa, através da pergunta, né, do contato. Então, assim, a autonomia do aluno, o perfil do aluno é um outro. O aluno de ensino superior, ele tem que buscar, ele tem que ter proatividade. Senão Isso. ele não vai acompanhar o curso, as demandas do curso, né, professor? Perfeito. Duas palavras fundamentais nesse momento, né? Uma que foi muito bem dita pela professora Rosane, que é a questão da motivação. Né? E ela sabiamente lembrou que ninguém motiva ninguém. O negócio, vou assistir uma palestra motivacional. O cara não vai motivar ninguém. Motivação vem da palavra motor, que é interna. Cada um tem o seu motor. E eu digo para os meus alunos em sala, gente, motivação é como banho, você tem que tomar todo dia. Você tem que encontrar a sua motivação todo dia. Então, nesse momento que você também falou muito bem, essa questão do isolamento, né? Uma sensação de sentir-se só durante o EAD. Isso gera uma desmotivação no aluno. Então, duas palavras eu acho chave nesse momento. É a busca da motivação e da proatividade, como você bem falou. Então, assim, você está no seu quarto, você está na sua casa, você tem um sinal de internet, meu amigo, seja proativo. Busque maneiras, busque estratégias, busque canais para você adquirir aquele conhecimento que você precisa. E crie o seu próprio conhecimento, crie a sua própria informação. Hoje, muitos dos alunos estão apenas como alunos. E nós estamos aqui, uma live está transmitindo e muita gente assistindo. Amanhã é ele na condição de professor, lá na sala de aula, produzindo, participando de uma live, tentando puxar os alunos para participarem disso. Então, é um momento de grande aprendizado, creio eu. Exatamente. Eu estava lembrando aqui que quando eu entrei, né, quando eu passei e fui aprovada no antigo vestibular para pedagogia, eu tinha 17 anos. E aí eu cheguei na UFRN, quem foi me levar foi minha tia. Olha a cabeça, né? Minha tia foi me deixar até na minha sala. Isso tá aí, eu com medo. Tem isso, a mais nova, só que na sala acho que tinha uns 5 da mesma idade que eu. A gente entra na faculdade muito cedo, né? E eu entrei muito nervosa. Quando eu vi que os professores, na minha época, acho que hoje já houve uma mudança aí de perfil de professor, mas na minha época, os professores, para se aposentar, não faziam questão de nada, entrava, passava o texto, e aí, já é a prova. Eu dizia, meu Deus, eu não estou entendendo nada.
E agora eu Isso. vou fazer uma prova sem ter entendido. E eu li e não entendia mesmo. Até que eu fui, até cair a ficha, e isso é algo que a gente vai, no dia a dia, a gente vai aprendendo mesmo, como cozinhar, como ser mãe. Como ser mãe, por exemplo. Ninguém é preparado, ninguém faz curso para ser mãe, ou pai, né? Verdade. A gente aprende tendo cuidado, erra, deixa o menino cair várias vezes. Enfim, quando eu percebi que a gente tinha que correr atrás, meu Deus, se eu não correr atrás, ninguém vem me ajudar, não. Então eu vou ter que ir sozinha. E Isso. esse start aí, esse up que dá na cabeça da pessoa que diz, meu Deus, eu sou um aluno de graduação, isso aqui é eu, não tem ninguém, o professor não tá nem aí. Os professores não estão nem aí, gente. Aqui é uma realidade diferente. Por quê? Porque numa instituição privada, o professor ele tem esse contato melhor com o aluno. Eu acho que é uma nova geração, um novo ensino superior que está sendo construído, que está sendo configurado nesse dia a dia, onde a gente consegue ter o contato com o professor, saber onde o professor mora. Isso aí, antigamente, não existia. O professor chegava, passava o conteúdo embora e tchau, se vira. Né? Então, eu sinto falta desse perfil de aluno de ensino superior, curioso, inquieto. Para você ver, eu pedia correção de prova. Eu ia no meu departamento dizer, eu quero que minha prova seja corrigida por outro professor, porque eu contesto. Então, eu fiquei tão neurótica em ser uma aluna, uma universitária proativa, que centro acadêmico, que lutava pelos seus direitos, aquele negócio, que me deixa um pouco angustiada quando eu vejo que os alunos ainda são muito dependentes no ensino superior, principalmente em instituição privada. Eu acho que a diferença da pública para a privada passa um pouquinho por esse perfil do aluno, né? A gente costuma a chegar junto, a mimar, né? Botar no colo. E eu recebi algumas mensagens esses dias dizendo assim, professora, eu não tenho internet, e aí? Aí eu fiz... E aí eu não vou poder te ajudar com relação a isso, né? É algo que, infelizmente, você, enquanto aluno, tem que procurar. Vocês têm que procurar, vocês têm que ir atrás, né? Diga aí que eu falei demais. Não, perfeito. Essa que você disse aí sobre quando você entrou na faculdade, né, me faz lembrar, eu já estava no meu segundo ano de graduação na Federal, e aí assim, a instituição federal, é o FRN, tá. Naquele semestre, a gente tinha um professor que não fazia um ó com a quenga. A aula começava de 7, o cara quando chegava cedo, chegava às 7h30. Era até 8h30 a aula, 8h15. Ele saía 10 para as 8. Ninguém aprendia nada. Me lembro que eu fiz parte de um grupo de alunos que foi conversar com a coordenadora. E a gente pediu, professora, conversa com o professor fulano e tal. A coordenadora olhou para a gente, bateu no meu ombro, eu me lembro disso demais, disse assim, preocupe-se em pagar os seus créditos. Aprender, você aprende lá fora. Diga E aí. aquilo me marcou tanto e serve para ilustrar, Renata, e alunos que estão envolvidos, dessa situação de hoje, que nem sempre o presencial vai ser sinônimo de qualidade. É verdade? Nem sempre o presencial vai ser sinônimo de que você vai adquirir o conhecimento. Tá? Então, assim, de novo, a gente está passando por uma divisão, é um paradigma, um divisor de águas na educação, no mundo, essa questão do Covid-19, né? do vírus. Então, assim, aproveite todo momento de nossa vida profissional ou acadêmica, tem os prós e os contras. Então, tem o distanciamento? Tem. É difícil para alguns? É. Mas vamos focar nas coisas positivas, nas possibilidades reais de aprendizado. E todo mundo vai esperar isso. Logo, logo a gente está todo mundo junto de novo. O mais importante a gente é ser inquieto, é buscar o conhecimento. Se você não aprender, se você não construir, ninguém vai construir para você. E eu era algo que eu sempre ficava com isso na cabeça. Lá no mercado de trabalho, a concorrência é muito grande. Então, se eu não aprender agora, o meu colega vai estar aprendendo do lado e ele vai ser um profissional melhor que eu. Né? Então, eu tenho que me preocupar muito no agora e no futuro. Vocês estão aqui estudando, o pessoal que está fazendo pedagogia, que está fazendo administração, que está fazendo qualquer curso de graduação, vocês estão temporariamente estudando, mas vocês estão buscando algo lá no futuro, né? Que é uma formação profissional, que é uma estabilidade. Essa galera aí que se formou lá na UFRN, da antiga, que o professor largava tudo e que dizia assim, aprende na prática, a gente, acho que todos nós fomos alunos dele e a gente via como era.
O professor chegava Eu tive uma dificuldade enorme de matemática, o professor não sabia dar aula e não tá nem aí. Né? Não sei dar aula, não sei, mas eu tô aqui, você vai assistir, o problema é seu. Tá? Eu sou muito contra, eu acho que o problema não é meu, né? O problema é nosso. Se eu não estou conseguindo aprender, é nosso. E aí, o mais importante nesse momento é que o aluno busque, não deixe de buscar, não deixe de procurar mediação. O que é procurar mediação? Se eu não conseguir aprender assim, eu vou procurar outro meu que possa ajudar na minha aprendizagem. Eu vou pegar a minha colega do lado aqui, Amanda, que sabe mais do que eu, vou pedir umas dicas a ela. Então, eu vou buscar aprender de qualquer forma. O que não pode é você ficar inquieto. Ficar quieto, na verdade. É ficar lá, se calar e dizer, depois eu aprendo. Cara, você não vai aprender depois. Não vai. O que não pode nesse momento é dizer assim, eu vou procurar o culpado, porque eu não estou aprendendo. Então, o culpado é o corona, o culpado é o governo que está fazendo isolamento, ou o culpado é a faculdade que fechou as portas obedecendo ao decreto. Não, cara, vamos trocar a palavra culpa, vamos trocar pela palavra responsabilidade. Cada um de nós tem uma fatia do bolo chamado responsabilidade. Nesse momento, está todo mundo empenhado, através das novas tecnologias, de garantir o aprendizado de todo mundo. Agora, qual é a minha responsabilidade do professor? É, nesse momento, participar de uma live e colaborar com a faculdade, com a instituição. Qual é a da faculdade? Organizar esses momentos, essas palestras, e interagir mais com os alunos. Qual é a do aluno? Buscar as ferramentas, encontrar o caminho de aprendizagem, nos procurar, porque todos nós estamos abertos ao WhatsApp, aos grupos que estão sendo formados, tirar suas dúvidas e não ficar achando que a solução vai ser procurar o culpado. Somos todos responsáveis. Exatamente. Isso aí vai refletir lá na frente, né? No futuro, com certeza vai ser um divisor de águas quando você for concorrer com um colega seu aí em alguma seleção, em algum concurso, e o colega desenrolou aí nesse período e você não. Né? Eu acho que é algo que a gente tem que, sim, buscar. A gente não pode se calar, a gente não pode fechar os olhos e não pode deixar passar, porque o tempo está passando. O tempo passa, o tempo não espera, e se a gente não corre atrás, vai prejudicar todo mundo. Professor, eu queria só que você desse mais uma dica com relação mesmo à metodologia e o que é que você acredita de ferramenta metodológica que facilite mais a aprendizagem, por qual caminho o professor deve seguir. Eu acho que você tem muito conhecimento sobre ferramenta tecnológica aí para aprender. Eu queria só que você deixasse mais sugestões para os alunos que estão vendo, para os professores, quais as melhores ferramentas que a gente pode usar nesse momento. O que é que a gente pode usar? Você acha que a nossa plataforma Moodle, só ela é suficiente? Você acha que o celular, o WhatsApp, não sei, o que é que você diria aí nesse momento de ajuda para os colegas? Tá, para os colegas e para os alunos eu vou dizer o seguinte, gente, vamos lá. Professores são diferentes, alunos são diferentes, mas eu quero que cada um pense em você mesmo. Vamos lá, vou mandar aqui um abraço para o meu amigo, professor Francisco, que você já mencionou aí, da professora Natália, professor, saudações seridoenses. Vamos lá, todo mundo. Pense na sua aula. Você dá aula do mesmo jeito todo dia? Não. A gente não está se mudando. Então, assim, Renata, pega assim, qual é o mais usado? O que é que vai dar certo? O que é que não vai dar? Eu acho que a melhor dica que eu posso dar agora é pense no leque de opções. Tá? Então, não foque em uma das ferramentas. Acho que tem um passeio virtual. Tá lá, eu mesmo ontem postei, fiz um chat com os alunos, passei quase uma hora lá com a turma de didática de história, a gente debatendo sobre o texto, eles mandando as perguntas e eu respondendo. Hoje a gente está utilizando esse canal aqui. A professora Rosane citou o Zoom, né, que é uma outra possibilidade. E aí você tem as ferramentas do Google, você tem o chat. O que eu quero dizer é isso. A minha melhor dica é essa. Invista variar. Variar. Exatamente. Por quê? Porque o próprio aluno, pelo perfil do aluno,
e pela qualidade da internet que ele tem, né? Eu vi aqui, assim, às vezes travou aqui a nossa transmissão, né? Porque a internet oscilou. Isso é um problema. Aí eu vou investir só em vídeo aula, só na transmissão de vídeo. É muito bom, mas eu tenho que pensar no aluno. Nem todo aluno tem uma internet à disposição com qualidade para assistir vídeo aula. Então eu posso gravar uma aula e disponibilizar no YouTube. É um desafio. Vamos criar canais. Os professores vão. Que tal a gente fazer? Criar os nossos canais no YouTube. E aí, assim, eu gravo minha aula no conforto da minha casa, explico o meu texto e posto só o link no Facém Virtual. Assiste lá a minha aula e abre um chat para discussão, para tirar dúvida. E cria um momento como esse, uma live, para a gente interagir mais. Então, a minha dica é diversificar. Professor Herbert está perguntando aí a você como é que ele faz ao vivo, como é que faz e por onde faz, aula ao vivo. Use o Zoom, professor. Procure esse aplicativo, Zoom, tá certo? E depois, quando acabar essa transmissão aqui, eu mando umas dicas para vocês. E os professores que quiserem também. Todo mundo está buscando e qualquer coisa eu estou à disposição para ajudar. Tá bom? Vamos agradecer, né? Então, muito obrigada, professor Davi. Professora Mara está aí. Chegou aí. Boa noite, professora. Então, a gente vai... Eu acho que a discussão foi muito válida, professor. Você sempre com informações bem relevantes com relação a novas tecnologias. É um professor muito antenado, muito curioso. E isso aí faz bastante diferença. Também muito disposto a ajudar os colegas. Você mesmo já fez alguns vídeos. Você já fez algumas oficinas com os demais colegas. E aí ajudou. É um professor que conhece a plataforma Moodle da gente melhor do que eu. Então, que tiver dúvida aí, ele pode ajudar. Eu gostei muito, eu sabia que você ia poder dar essa contribuição para a gente. Muito obrigada, agradeço muito a disponibilidade, viu, professor? Acho que o pessoal Sempre. gostou. Então, bom, feliz. obrigada. Espero que tenha contribuído. Sim, contribuiu muito. Então, obrigada. Tchau, professor. Tchau, grande abraço. Professora Mara, quer entrar? A gente já encerrou. Quer que eu lhe chame? Manda uma solicitaçãozinha que eu vou lhe chamar. Mandou não. Espero que vocês tenham gostado, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta a mais que não foi discutido aqui, manda pra gente, manda lá no direct que a gente vai estar... A gente tá respondendo todos os nossos directs, tá? Então, se tiver alguma dúvida, qualquer coisa... Manda no direct que a gente vai direcionar para o professor responsável, tá? Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu acho que a professora Rosana e o professor Davi deram uma contribuição muito grande, né, nesse momento, sobre o perfil acadêmico do nosso aluno, sobre as metodologias, sobre as aulas. E é isso, a gente está aqui sempre disposto a ajudar vocês. Quem tiver sugestão de live também pode mandar. Manda aqui, manda no direct que a gente vai acatar. Oi, professora Mara. Professora Mara botou aí, professora Renata. Que bom que vocês gostaram. Acho que tem as turmas estão aqui, né? Deixa eu ver quem eu não falei ainda. Agora eu vou aprender. O professor Herbert vai lá pegar umas dicas com o professor Davi. Tchau, professor Francisco. Gostei de ver, viu? Para seu Aldo. Nossa, seu Aldo. A mãe faleceu. Seu Aldo, meus pêsames. Mais uma atenção. A Maxon está pedindo para o financeiro dar uma atençãozinha especial. A professora Elzanei também estava aqui, viu? O tempo todo, estava aqui interagindo com a gente. Professor Aldo, gente, vamos fazer uma oraçãozinha para ele, que ele deve tá bem triste nesse momento, tá? Maxon, a gente tem alguns contatos do financeiro. Talvez o contato que o pessoal esteja usando não seja um tchau, prof. Seja um que a gente não esteja ligado o tempo todo. Quem tiver com dificuldade de contactar o financeiro, manda uma mensagem para a professora Amanda ou para mim, ou então ela me repassa, que eu me diz qual o número que eu vou mandar para os meninos retornarem para vocês, tá? Mas a gente está sempre ligado no financeiro. Hoje mesmo, acho que 3 alunos me mandaram mensagem e foram prontamente atendidos, tá certo? O que mais? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta para fazer aí, administrativo que eu possa responder? Se tiver, manda aqui. Amei. Mesmo não estudando na FACEM, acompanho sempre vocês.
Eita, o Denise tá aí. Tá esperando só a colação de grau, né? Mas vai voltar como pós. A gente tá abrindo novas turmas de pós, viu, gente? Quem é aluno da Facem vai ter um preçozinho especial e tem oferta tem oferta rolando aí para pós-graduação que a gente já postou, tá? No feed e nos stories. As novas turmas de pós. Letramento e alfabetização, próxima live, por favor. Teria que ser um tema... De nada, Marcos. Teria que ser um tema mais abrangente, gente, porque tem muita gente de administração. Essas lives, esses temas mais específicos de pedagogia, a gente tem que fazer só com o pessoal de pedagogia, tá certo? Mas a gente tem umas ideias bem bacanas aí sobre educação inclusiva, sobre gestão, sobre produção, sobre escrita, como a gente pode dar técnicas de escrita, de redação. A gente vai pensar numa live bem bacana. A gente tá mudando os dias da live para não coincidir com as aulas dos professores também, certo? A gente não vai ter desconto de mensalidade, porque esse mês vai ser referente ao mês passado. E outra, a nossa mensalidade é a mais baixa de Natal, tá? Você já tem 50% de desconto, já tem bolsa de 50%, e nós somos o valor mais baixo de Natal. Então, se a gente baixar mais ainda, a gente não consegue pagar nem os professores que estão aí trabalhando, estão ajudando vocês. Não vai ter desconto. Mas quem tiver com dificuldade de pagamento por algum problema pessoal, entre em contato com a gente, que a gente conversa individual para tentar negociar e tentar achar uma solução, tá? Então, tudo a gente vai falar individual sobre financeiro, procura a gente, esclarece o problema e a gente vai encontrar uma forma aí de ninguém sair prejudicado, tá certo? Meus pêsames. Tchau. A próxima live, se eu não me engano, vai ser quinta, quarta... Vai ser a próxima terça-feira, a próxima quinta. Mas aí a gente vai mandar a artezinha ainda, tá? Deixa só a gente fechar o tema que a gente manda a artezinha para divulgar para vocês, tá bom? Eu vou encerrar, que eu tô cansada já, preciso jantar e dar atenção ao meu filho. Então eu desejo aqui para vocês uma ótima Semana Santa, que vocês descansem, estudem. E próxima semana a gente vai estar de volta aí convidando mais 2 professores, tá certo? Então, tchau, gente. Tchauzinho, até a próxima semana. Bom feriado para vocês. Lembrando que a Facem só volta a funcionar na segunda-feira, depois do feriado. Quinta e sexta, não, tá bom? Tchau, até segunda-feira, gente.